Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, trago o abraço, a saudação da primeira igreja batista da cidade de São Paulo, em especial do pastor Paulo Eduardo, ao meu amado irmão, reverendo Valdinei, reverendo Reginaldo, reverendo Denise, aos amados presbíteros. É uma honra muito grande estar com os amados irmãos esta manhã, conversando então sobre este tema, Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus não é brasileiro. Graças a Deus por isso, amém, queridos irmãos? Deus não é brasileiro. A Bíblia diz que Deus é luz, Deus é amor, Deus é fiel. Nós cantamos no início dessa reunião que Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Brasileiros somos nós, limitados, cheios de imperfeições. Por mais que a nossa cultura muitas vezes esteja bastante marcada pela fé cristã, não significa que simplesmente os símbolos são suficientes para fazer da nossa própria vida algo então que estará em conformidade à palavra. Por isso é tão importante nós estudarmos em momentos de polarização, de tanta tensão, um texto como esse de Romanos 13. Romanos é a carta mais influente já escrita na humanidade. A carta de Paulo a Romanos é aquela ordenação da crença cristã, é a carta abrangente, onde diversos aspectos da nossa vida, da nossa fé, da virtude cristã, é apresentada de um modo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele então coloca aqui no clímax da carta, ele coloca agora nas implicações finais do que é ser um cristão, a relação do cristão com a sociedade. Então, no capítulo 12, ele está falando sobre o amor, sobre o cristão não ser alguém vingativo, mas seguir os preceitos do Evangelho. E ele chega então no capítulo 13, um texto político-chave nas Sagradas Escrituras, que ecoa de modo direto aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Pague lá o tributo. Jesus voluntariamente pagando o tributo aos romanos. E aqui então o apóstolo Paulo faz um eco muito claro a esse ensinamento do Senhor Jesus. E de cara então nós aprendemos isso, que Deus, Ele é o Senhor. A soberania de Deus é reafirmada nesse texto. Então, quando nós cristãos falamos, refletimos sobre a nossa posição na polis, na cidade, no estado, é sem ansiedade, é sem apavoramento. Eu quero iniciar então essa reflexão trazendo essa palavra aos amados irmãos e irmãs. A nossa vida está em Cristo Jesus. Não tema o futuro, porque Jesus já está lá. Jesus advertiu para nós não sermos apavorados, ansiosos, mas buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esse texto traz, do verso 1 ao verso 7, então, uma lição muito clara. Qual é essa lição? As autoridades políticas têm uma legitimidade e uma razão muito clara de existir: operar a viabilidade da sociedade. A realidade se impõe. Vivemos num mundo que não bastam portas, são necessários trancas. Aquele velho provérbio árabe: confie em Deus, mas tranque o seu carro. É muito sábio esse provérbio, porque vivemos num mundo onde existem pessoas que traem a nossa confiança, que violam o espaço do outro, a propriedade do outro, o corpo do outro. Então, meus amados irmãos, nós entendemos nesse texto que Deus é a fonte de toda autoridade, e Ele então estabelece autoridades civis, autoridades políticas. A autoridade política não é um fim em si mesmo. O texto diz claramente que ela é serva de Deus, ela é um ministro, um servo, está a serviço do próprio Deus. É o mesmo termo que o apóstolo Paulo no capítulo 15 vai utilizar e aplicar nele próprio. Ele também é um ministro do Evangelho, um ministro de Deus. Mas as autoridades políticas têm uma
função muito clara. Essa função não é ministrar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. A função que está colocada, delimitada na Escritura, a autoridade política, não é a função dela ficar orando, é a oração pastoral. A função dela é garantir a coexistência, a convivialidade entre as pessoas. Ela não é um fim em si mesmo, mas um meio de serviço a Deus e ao próximo. E isso traz para mim e para você, para nós, cidadãos brasileiros hoje, no início desse século 21, pelo menos duas implicações muito claras. Dois extremos muito importantes que nós não podemos cair. O primeiro, que é demonizar a atividade política, a autoridade política, como se ela fosse pecaminosa, maligna em si mesmo. O texto não ensina isso. O outro extremo é messianizar a atividade política, o líder político, a ideologia política qualquer que seja, como se ela fosse capaz de redimir a nossa vida, como se ela fosse capaz de salvar a nossa alma. Então esses são dois extremos, são duas implicações muito importantes e muito práticas para nós hoje. Em primeiro lugar, então, o cristão não pode diabolizar, demonizar, ou seja, dizer que as instituições políticas são mal. O texto não diz isso, pelo contrário, são servas para refrear o mal, servas de Deus para refrear o mal. Ou seja, a igreja em todos os tempos é chamada a ser ter uma atitude cooperativa, colaborativa, responsiva com as autoridades constituídas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não é correta uma atitude de um apoliticismo escatológico, ou seja, abrir mão, uma espécie de um anarquismo cínico, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, e cada um que siga o seu caminho. Uma vez, eu vi uma pessoa que falou assim comigo: Davi, você para mim é problema seu. Eu falei, misericórdia, né? Pessoas ensimesmadas. Esse tipo de atitude não é compatível com um servo de Deus e com uma serva de Deus. Pelo contrário, nós somos chamados a sermos amorosos, nós somos chamados a exercermos a nossa civilidade, a nossa cordialidade. Em Filipenses capítulo 1, verso 27, inclusive, o apóstolo Paulo ele diz: olha, exerçam a sua cidadania de modo digno do evangelho de Cristo. Cristo mesmo é o nosso modelo de comportamento público. Não é César, é Cristo que é o nosso modelo de comportamento. Então, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A fé cristã, não por acaso, tem sido o berço das maiores iniciativas que a civilização já conheceu, que a história da humanidade já conheceu, de beneficência, de ajuda ao próximo. Veja o trabalho da catedral, tão bem explicado aqui pela querida irmã Denise, mostrando esse apreço, esse cuidado, porque isso está no DNA da igreja. Cooperar, colaborar. Na oração que é orientada em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: olha, orem pelas autoridades. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda dignidade e piedade. Ele coloca 4 adjetivos que esboçam uma sociedade tolerante, uma sociedade amorosa. Jesus disse a mesma coisa. Ele falou: olha, o Pai faz o sol brilhar sobre bons e maus, a chuva vir sobre os justos e injustos. Então amem o seu inimigo, orem por aqueles que vos perseguem. Essa é uma primeira implicação, então, muito importante. O cristão, ele é chamado a cooperar. A igreja é chamada a cooperar. É muito interessante, porque a igreja não é chamada, então, a se apropriar do Estado. A igreja não é chamada. Deus levantou a uma legitimidade, uma dignidade da atividade política estabelecida pelo próprio Deus. E a igreja não é comandada, então, tome o lugar de César. Não, pague o tributo devido a César, porque Deus estabeleceu eles. E aqui nós começamos a ir para a outra implicação, a segunda implicação. Porque algumas pessoas, então, começam a confundir as coisas. Não, eu tenho que cooperar, e esse voluntarismo descamba no outro lado, no outro extremo, que a pessoa começa, então, a ficar apavorada, com muita sede de poder, e ela começa, então, mesmo que diga da boca para fora que não, mas a prática, as atitudes, mostram uma pessoa que está idolatrando a política, as autoridades, os poderes, e ela quer aquilo para ela, uma espécie de idolatria.
E como nós aprendemos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em Colossenses 3,5, a idolatria é equiparada à ganância. Colossenses 3, verso 5. Uma espécie de sede infinita. Meus amados, Romanos 13 diz que César não é Senhor, César é servo de Deus. Então, é ainda mais grave quando nós vemos pastores, lideranças, pessoas que têm um chamado então de cuidar de almas, de orar, de interceder, com essa sede, essa virulência. Isso vai para fora do que a palavra de Deus ensina de um modo muito claro. 3 João, verso 9 e 10, há uma advertência a pastores com sede de poder. Há um sujeito chamado Diótrefes, e esse Diótrefes, ele gostava de ser o mais importante e de ter a preeminência na igreja, e ele é exortado pelo apóstolo João, uma pessoa que então quer solapar os outros e aparecer. Não, Cristo é o cabeça da igreja, amém, queridos irmãos? Jesus é o Rei dos Reis. Provérbios 23, verso 2, 3, diz o seguinte: quando você estiver na mesa do rei, coloque uma faca na garganta e não coma tudo que te oferece, porque podem ter manjares enganosos. Então o comedimento, o equilíbrio, ele é explicado de capa a capa das escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O que tem acontecido hoje é que muitas lideranças, elas estão diante da mesa do poder, elas comem tudo que está na mesa, comem a mesa, comem o assoalho e não param de devorar o que vê pela frente, porque na prática estão desobedecendo o que está na palavra de Deus. Nós devemos colaborar, mas nós devemos colaborar de um modo crítico. Primeiro com nós mesmos, primeiro com a nossa própria postura. Qual tem sido a nossa postura na prática? Uma vez perguntaram: quem é o maior entre nós aqui, Jesus? E Jesus, ele subverteu, ele tirou a ideia do beija-mão e colocou a ideia do lava-pés. O maior no Evangelho é o menor, é o que serve. Os últimos serão os primeiros. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Melhor coisa é dar do que receber. Aquele que perde a sua vida, esse a achará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. O caminho do Evangelho é outro, é o caminho da bem-aventurança. Minha amada irmã, meu amado irmão, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus então aponta para um outro caminho. Nós devemos colaborar criticamente conosco, colaborar analisando o nosso próprio comportamento, mas também criticamente em relação ao próprio poder. Quando César se insurge na área que Deus estabeleceu que ele não deveria se insurgir. E aí, quando o Estado dá uma ordem contrária à palavra de Deus, aí o dever da igreja, conforme o conjunto das escrituras nos mostram de modo muito claro, aí sim, nesse caso excepcional, é a desobediência, mas essa é a exceção, essa não é a regra é a cooperação. Existem os exemplos célebres nas Sagradas Escrituras. As parteiras do povo hebreu, o faraó mandou elas exterminarem os meninos, e elas desobedeceram a ordem do faraó e obedeceram a Deus. E o texto de Êxodo diz que Deus abençoou essas mulheres por causa disso. O outro exemplo famoso já no Novo Testamento, o Sinédrio, a autoridade político-religiosa, ordenou aos apóstolos Pedro e João: olha, não preguem mais o Evangelho. Mas Jesus disse que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, que eles deviam pregar o Evangelho a toda criatura. Peraí, a autoridade aqui na terra está dizendo uma coisa, mas o meu Senhor está dizendo outra. Então, diante dessa antinomia, diante desse conflito de normas, eles não tiveram dúvidas. Importa obedecer a Deus e não a homens. Agora, essa é a exceção. Quando nós lemos o ensino sobre política na carta de Tito, na carta de Timóteo, na primeira carta de Pedro, sempre nós vamos aprender então essa atitude de cooperação. Isso é tão importante, especialmente para nós de uma tradição protestante, de uma tradição reformada.
3 dos maiores avanços que a teoria política moderna, a teoria política contemporânea vivencia hoje, são heranças diretas do pensamento político protestante, luterano, anabatista e calvinista. Nós sabemos, foi mencionado pelo reverendo Valdinei, que há vários protestantismos. O luteranismo, por exemplo, contribuiu para a ideia de que o direito não é sacro. O direito é uma ferramenta, o caráter ferramental no direito. Como os juristas falam, Lutero propôs a inessencialidade do direito. Inessencialidade, antecipando em pelo menos 200 anos o que foi a tendência da filosofia do direito depois. O direito não é sacro, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas o protestantismo não entende dessa maneira. O direito é para a área civil e não para todas as pessoas que não comungam da mesma fé que cada um de nós. Então o luteranismo contribuiu com a ideia do caráter ferramental do direito. A tradição anabatista, por outro lado, era uma tradição mais radical. Havia os anabatistas pacifistas, outros mais violentos, mas o anabatismo, em linhas gerais, ele contribui com a ideia de separação, de laicidade. Um século antes do iluminismo, os anabatistas são os primeiros religiosos que postulam, formulam, articulam e implementam a separação entre autoridades religiosas e as autoridades civis, as autoridades estatais. E por fim, o calvinismo, a herança calvinista de um governo representativo, colegiado, não concentrando o poder na mão de uma pessoa. Até os dias de hoje, as igrejas de orientação calvinista, presbiteriana, têm um presbitério, têm um conselho. Ora, pelo menos essas 3, poderíamos falar muito aqui sobre isso. Inclusive, tenho a honra de ser um dos professores na FATIP, tivemos um estudo aprofundado sobre isso esse ano. Mas por que é importante chamar atenção a isso? Porque muitas vezes nós vemos hoje pessoas que se autodeclaram evangélicas, protestantes, descumprindo tanto preceitos claros e básicos da palavra de Deus, ou idolatrando a política, ou demonizando a política. E são infiéis à palavra de Deus, são infiéis à própria tradição evangélica. Então que Deus nos dê essa graça nos dias de hoje de encontrar esse equilíbrio. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos dê essa graça, essa responsabilidade. E o texto encerra então do verso 8 ao verso 10, mostrando de modo muito claro como esse equilíbrio pode ser alcançado. Eu penso que é um erro quando nós estudamos do verso 1 e terminamos no verso 7, porque o texto conclui na sequência. Ele está dizendo: pague a cada um que é devido. Tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor. O ensino sobre a atividade política, ele está ligado de modo umbilical com a ética de amor do cristianismo e da fé cristã. Nós não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor. É o amor que modula o nosso comportamento público, as nossas opiniões e manifestações políticas. E aqui nesse texto, ele é comparado com uma dívida. Ninguém gosta de dívida, gente. Ninguém gosta, a dívida nos gera uma pressão, nos gera uma obrigação. E aqui então é uma comparação muito simples, com uma lição espiritual muito clara. Nós não podemos descansar enquanto não amarmos as pessoas. E querido irmão, querida irmã, você gostando ou não, o outro existe. Você querendo ou não, as outras pessoas existem. E nós somos confrontados, no contexto da reflexão política, a amarmos as pessoas. Jamais esvaziarmos a humanidade de ninguém. O cristão deve respeito a todos, amor a todos, de um modo inquestionável na ética cristã. Onde você estiver, você tem que amar as pessoas. Na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, meus irmãos. Não basta ser um cristianismo nominal. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, sem amor, não vale nada. Ainda eu amo da boca para fora, não vale nada. E quanta coisa da boca para fora existe no Brasil,
cristão. Você chega no Rio de Janeiro, é recebido pelo Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Você está no estado, olha o nome do estado, São Paulo, não precisa falar mais nada. As cidades, as nossas obras de arte, a nossa cultura carregada de orações. Você chega, por exemplo, eu vi uma notícia no passado que eu fiquei assustado, no estado do Espírito Santo. Olha o nome do estado, Espírito Santo. Teve um bandido, um traficante que foi preso, o nome dele é Capeta. A notícia no jornal, na televisão estava assim: Capeta é preso no Espírito Santo. Só no Brasil, meus irmãos. Só no Brasil tem uma notícia dessa. A gente é tão acostumado com a nomenclatura cristã, e aí às vezes a gente perde, meus amados irmãos do coral, nós perdemos a dimensão prática que jorra desse amor de Cristo por nós na cruz do Calvário. E Paulo vai dizer então, qual que é o fundamento? Do mesmo jeito que Deus é o fundamento das autoridades políticas, Paulo vai dizer que Deus é o fundamento do nosso amor ao próximo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque aquele que ama, ele cumpriu a lei de Deus. Você quer saber como que você vai agradar a Deus na política? Modulando tudo que você fala, age com o amor de Cristo. E vale lembrar, o amor na fé cristã, ele não é considerado em termos sentimentaloides. Não são categorias emocionais, são categorias éticas. Porque o termo aqui é ágape. É um comportamento de renúncia, é um comportamento de equilíbrio, é um comportamento de altruísmo, de interesse pelo outro, prático, concreto, e não simplesmente de fachada. E aí, isso é tão prático e tão concreto, que o apóstolo Paulo utiliza na sua argumentação 4 dos 10 mandamentos que são direcionados ao próximo. Ele diz: é por isso que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tudo isso, Paulo diz, está resumido lá em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo isso no contexto do ensino político. Ele está dizendo isso no contexto do comportamento cristão na arena pública, no espaço público. Ele está dizendo então que nós temos que ter essa consciência ética, não adulterar, amar a minha família, cumprir a fidelidade prometida, não matarás, não derramar sangue inocente. Quem odeia na Bíblia, em 1 João, é equiparado com um assassino. Não odeie como Caim odiou o seu irmão e matou o seu irmão, e ele era filho do maligno. O ódio na Bíblia é uma das marcas de uma pessoa sem Deus. O ódio é obra da carne, é uma evidência que não há Deus na vida de uma pessoa. O ódio, nem no Antigo Testamento nem no Novo, não existe nenhum único comando de Deus ao seu povo dizendo que ele deveria odiar alguém. Não existe essa ordem. Pelo contrário, no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo 23, está escrito assim: olha, não siga a maioria para fazer o mal. E diz o seguinte: se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, é o teu dever pegar esse animal e devolver para o teu inimigo. Presta atenção, não é o inimigo jumento, meus irmãos, é o jumento do inimigo, a propriedade do meu inimigo. Se você encontrar, o dever e a responsabilidade do povo de Israel, o povo de Deus, era devolver. Lá em Provérbios está escrito que se o meu inimigo tiver fome, dele de comer; se o inimigo tiver sede, se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. É o mesmo texto que Paulo citou aqui no capítulo anterior, em Romanos 12, mas já está lá no Antigo Testamento. E poderíamos falar tantos exemplos, porque Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, vamos amar, porque você vai cumprir a lei quando você vai amar o teu próximo. Então, não matarás. Por quê? Porque eu amo o próximo. Jesus não me ensinou a exterminar o meu inimigo, Ele me ensinou a amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue. E é quando você tem esse tipo de comportamento que você mostra quem é o Deus verdadeiro da sua vida. Os nazistas tinham a inscrição em alemão no uniforme deles: Deus no comando.
Estava escrito no uniforme dos nazistas. Mas que Deus é esse que eles serviam, que estava exterminando pessoas em escala industrial? Perceba, meus amados irmãos, nós precisamos dizer: meu Deus é Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. E como que o próprio Jesus ensinou: nisto saberão quem são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O texto de Levítico 19, verso 18, amar o próximo como a si mesmo, é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo. São 8 citações. No grande mandamento, amar a Deus, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. No Sermão do Monte, na parábola do bom samaritano, em Gálatas, nós lemos lá em Tiago, capítulo 2. A palavra de Deus diz aqui mais uma vez em Romanos, capítulo 13. Meus amados irmãos, Jesus, Ele nos ensinou o caminho da não violência. Os poderes falharam em silenciar Jesus Cristo de Nazaré. Ele não reagiu com violência, também não reagiu com passividade, ele reagiu com o amor, uma resistência amorosa. Jesus ensinou a igreja a quebrar a espiral de violência. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: olha, dê a outra face, caminhe a outra milha. Pediu a túnica, dê a capa. Jesus nos ensinou outro tipo de postura. Por isso que o caminho é estreito, por isso que é um caminho elevado. Não furtarás, reconhecer a propriedade do outro, não cobiçarás. Temperança na nossa vida, temperança nas nossas palavras, porque Filipenses 2 diz que Jesus não fez nada por ambição egoísta, mas ele se entregou, e diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Por isso que o texto encerra dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como nós vamos encarar a polarização? Com a mesma receita que Jesus deu para os 2000 anos da igreja até aqui: com amor ao próximo. Charles Spurgeon, um pregador batista, ele certa vez disse assim: eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Como o nosso coração, ele bate por sístole, diástole, sístole, diástole, a fé cristã, ela pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, dá-nos discernimento, porque o chamado dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César implica que nós tenhamos discernimento, o que é de Deus e o que é da autoridade política. Ó Deus, que nós tenhamos então uma mente preparada com a palavra, um coração cheio de amor, para que possamos então nos comportar diante de cada situação do modo que o Senhor requer de nós. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, mas a todas as pessoas tratando com o amor devido, o amor que vem do Senhor. Nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só podemos lavar os pés porque primeiro o Senhor lavou os nossos pés. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ó Deus, nós podemos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós podemos, ó Deus, repartir o pão, porque o Senhor nos deu o pão nosso de cada dia. Por isso eu encerro, Senhor, essa reflexão, pedindo discernimento a cada um de nós. Como o texto de Romanos 13 diz, por causa da nossa consciência, que nós tenhamos, ó Deus, esse discernimento, tenhamos essa consciência nas nossas atitudes, nos nossos tweets, no que escrevemos na internet, no que falamos num grupo no telefone, no que falamos pessoalmente. Dá essa graça para nós. Levanta a tua igreja como sal da terra verde e amarela. É a nossa oração no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém.